Olá, eu sou Flávia Marques, graduanda de Licenciatura em Química da Universidade Estadual do Amapá. Bom, venho trazer para vocês um experimento chamado um polímero que estremece. Esse experimento ele vai ser trabalhado com uma gelatina e ele vai abordar algumas propriedades do colágeno, bem como outras moléculas orgânicas presentes na gelatina. Os materiais e reagentes que eu vou utilizar serão 3 copos de vidro, uma colher, 3 sachês de sabor diferente de gelatina, no meu caso eu escolhi uva, morango e abacaxi. Fica a seu critério escolher o seu sabor para você fazer esse experimento. 3 latinhas de alumínio vazias, uma tesoura, um par de luvas de pano espesso, um alicate, suporte para queimador e queimador. Como eu estou fazendo esse experimento em casa, eu montei o meu suporte e o meu queimador utilizando o meu fogão aqui de casa e uma trempe de churrasco. Vou mostrar para vocês. Esse vai ser o meu suporte, que é a trempe de churrasco, e o meu queimador, que vai ser o fogo, aqui em casa, utilizando o fogão. Estou utilizando também pequenas caixas de isopor, gelo seco, que eu já coloquei aqui dentro, e também água, que eu vou utilizar no meu experimento. Bom, o primeiro passo do meu experimento é preparar um refrigerador, que no caso eu já preparei, já coloquei as caixinhas com gelo, onde eu vou utilizar para o resfriamento do meu experimento. Bom, em seguida, o meu roteiro diz que eu tenho que preparar recipientes de alumínio, que no caso vai ser utilizado essas latinhas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar essas latinhas para elas ficarem pequenas, para eu poder utilizar como se fosse copo. E eu vou estar utilizando para isso as minhas luvas, né? Porque eu vou lidar com um material que ele é cortante. E também vou estar utilizando meu alicate para dobrar as pontas, né? Porque quando eu cortar essa latinha, ela vai ficar com as beiras dela e eu posso me cortar. Então, o alicate vai servir para mim dobrar essas beiradinhas, para mim não correr risco de me cortar. Então, gente, eu já cortei aqui 2 latinhas e estou cortando a 3ª latinha para me fazer os meus apetrechos que vai ser utilizado no calor. Aqui, meus 3 potezinhos feitos de latinhas de alumínio, que eu já utilizei de cerveja. Bom, o próximo passo que eu vou fazer agora vai ser dobrar essas 3 bordas que estão cortantes aqui. Bom, gente, eu falei pra vocês, né, que eu estaria dobrando a extremidade do meu copinho de alumínio. Como vocês podem ver aqui com um alicate. Dobro aqui a beiradinha e aperto aqui um pouquinho com a luva para ele ficar bem arredondadinho. Ó, vou dobrando as minhas partes com o alicate e vou apertando com a luva. Dobro aqui um pouquinho de novo e aperto com a luva. Aqui eu vou ter a beiradinha dele bem arredondada, para não me causar corte, como vocês podem ver. Bom, que o meu roteiro diz, seria adicionar a gelatina para o meu copo de alumínio. Eu vou estar adicionando aqui meia colher no meu copo de alumínio. E ele diz também que eu tenho que adicionar água nesse copo até que se aproxime da borda arredondada, mas não tanto. Então é isso que eu vou fazer. Um pouco de água
vamos fazer essa mistura, né? É importante ter cautela para mim não deixar transbordar. Então eu não tenho que deixar a minha água chegar no limite do copo. Olha, não dá pra ver pelo copinho de alumínio, mas a minha água está exatamente por aqui. Não está muito na borda e por isso eu tenho facilidade em misturar. E ele diz também que eu tenho que fazer esse processo com os dois tipos de sabores de gelatina, que é o que eu vou fazer. Bom, gente, eu já me encontro aqui com as minhas 3 amostras de gelatina. Essa de abacaxi, essa de morango e essa de uva. Bom, próximo passo ele diz que eu tenho que levar essas misturas para o aquecedor, que no caso é o meu fogão que eu vou utilizar. Então vamos lá. Está aqui, gente, as minhas 3 amostras aquecendo. Eu coloquei no fogo baixo. E a primeira de lá amarelinha de abacaxi. Aqui tá aqui na frente de morango e ali no canto a de uva. O roteiro diz que eu tenho que deixá-las aqui por alguns minutinhos. Enquanto isso, vamos falar um pouco sobre os ingredientes da gelatina. Bom, gente, os ingredientes da gelatina vai ser açúcar, a gelatina em pó, né, os mais utilizados. Também aromatizante e corante. E bom, gente, a gelatina ela é apenas uma versão processada de uma proteína estrutural chamada colágeno, que é uma estrutura encontrada em muitos animais, incluindo nós seres humanos, né? A gente tem cerca de quase 1/3 de toda a proteína do corpo humano, que é chamada de colágeno. Mas o que é colágeno, professora? Bom, colágeno, ele trata-se de uma molécula grande e fibrosa, que ele vai tornar a nossa pele e os nossos tendões fortes e um tanto elásticos. E aí, né, gente, conforme a gente vai envelhecendo, né, o nosso corpo ele vai produzir menos colágeno e as nossas fibras individuais, de colágeno, elas vão ficar ligadas de forma cruzada umas com as outras, né? Você pode experimentar isso também nas articulações mais firmes, ou seja, nos tendões menos flexíveis, ou também nas rugas do nosso rosto, né? Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a nossa elasticidade da pele. E a gelatina que a gente come, no caso essa aqui, ela vem do colágeno dos ossos de cascos e tecidos de ligações de vacas e porcos. Então, como é que eu faço essa gelatina, professora? Então, para fazer essa gelatina aqui, os fabricantes eles trituram várias partes e dão a elas um pré-tratamento com ácido forte ou uma base forte, que é justamente para quebrar, né, as estruturas celulares e liberar proteínas como colágeno. E depois disso, ela passa por um pré-tratamento, onde essa mistura ela vai ser fervida. E durante esse processo, a grande molécula do colágeno, ela acaba se quebrando facilmente e o produto resultante é chamado de gelatina. Bom, como eu coloquei a minha gelatina lá no aquecedor, lá no meu fogão, o que vai acontecer com a minha mistura? Bom, aqui a minha mistura já está um pouco entrando em fervência. E quando a gente mistura, gente, a gelatina e coloca a água para aquecer, nós estamos quebrando as ligações fracas que unem as tranças da gelatina, né? Que ela é formada por uma estrutura helicoidal que se desfaz e você fica com as cadeias de polipeptídeos boiando na solução. Aqui, gente, eu trouxe para você a molécula do colágeno. A estrutura helicoidal que eu falei, essa estrutura da gelatina, ela tem uma estrutura de tripla hélice, como vocês podem ver. São esses três
essas 3 linhas aqui. E essa é a estrutura do colágeno. Aqui embaixo nós temos um peptídeo de colágeno geral, que se forma um tripeptídeo, que é a unidade mínima do colágeno, né? Que nós temos aqui. E essas estruturas, elas são formadas por aminoácidos. Aqui temos a estrutura 1, aminoácido 1, aminoácido 2. Nós temos 2 aminoácidos que vai formar um peptídeo mais a água. Mas, professora, o que é aminoácido? Bom, meus amores, os aminoácidos, eles são as partículas que compõem as proteínas, no caso, o colágeno, né? Esses aminoácidos, eles são divididos em 2 grupos, os não essenciais e os essenciais. Eles são compostos por 20 tipos diferentes e eles são responsáveis, sabe pelo quê? Pelo funcionamento correto do nosso organismo, bem como a formação dos nossos músculos, das enzimas, das células do nosso sistema imunológico e dentre outras, né? Bom, gente, já se passaram alguns minutinhos e o meu roteiro do experimento diz que eu preciso tirar essas gelatinas do aquecimento, né? Então, eu vou apagar o meu fogo e vou utilizar o meu alicate para levar cada potinho desse para minha bancada. Bom, gente, trouxe meus 3 potinhos com o alicate com muito cuidado do meu aquecedor. E o próximo passo diz que eu tenho que transferir a minha gelatina para os copos de vidro. Então, vamos transferir aqui com muito cuidado. As gelatinas para o copo de vidro. Bom, gente, o próximo passo do meu experimento vai ser transferir esses copos para o meu refrigerador aqui, que já contém o meu gelo aqui dentro. Eu troquei as caixinhas menores por essa para adentrar melhor o meu copo. Então, vou colocar aqui os meus copos para o processo de resfriamento. Tá bom, gente? Eu tenho que deixar aqui, mas não por muito tempo, tá, gente? Então, quando eu tô no meu processo de esfriamento da mistura, então as minhas cadeias de polipeptídeos, elas começam a se reassociar, né? E a formar novamente uma estrutura helicoidal, que é essa estrutura aqui, tá, gente? Estrutura helicoidal. Ela vai formar de novo essa estrutura aqui. Porém, a minha estrutura, ela não vai ficar tão bem perfeitamente, né? Por quê? Por causa da minha mistura que eu fiz, aqueci. Então, essas estruturas aqui, elas não vão ser perfeitas. E o que vai acontecer? Agora que vai entrar o processo do papel da água nesse trabalho, né? Aqui temos o nosso peptídeo, né? E a minha água, ela vai servir para quê? Porque o meu espiral helicoidal, ele vai apresentar falhas. Só há uma cadeia de polipeptídeos enrolada, né? Então, quando a minha solução de gelatina ela esfria, que eu coloquei aqui agora para vocês, a minha água aqui, como vocês podem ver nesse papel, ela vai entrar nessas falhas e vai fazer com que a minha cadeia ela se enrijeça, né?
Então, com resfriamento, eu terei a água como um balanço característico, né? Que vai trazer um enrijecimento e também vai melhorar as falhas do meu espiral ou do meu helicoidal. Então, meus amores, recapitulando, nós temos aqui a nossa molécula. Quando eu coloco ela no processo de aquecimento, essas moléculas se dispersam. E quando eu coloquei ela no processo para resfriamento, que no caso ainda está, por quê? Porque ele é um processo lento, as minhas moléculas elas vão voltar de novo a sua ligação para a sua molécula helicoidal, como vocês podem ver aqui. Então, o que? Há uma quebra no aquecimento e quando eu coloco ela para o resfriamento, essas moléculas elas vão se reassociar novamente. E aí, meus alunos, depois de passar, por esse processo de resfriamento cerca de 30 minutos, 40 minutos, depende do tanto de gelo que você adicionou para o resfriamento dessa gelatina. Então, eu tenho aqui as minhas gelatinas enrijecidas. Então, vocês podem ver, ó, já endureceu a minha gelatina. E é isso, gente. Todo esse processo de como formar a gelatina, de onde que ela vem, o que acontece quando ela entra lá no estado de aquecimento, onde quebram suas moléculas. Depois, quando vem para o resfriamento, essas moléculas se unem com a ajuda da água também, para um balanço característico dela. Nós temos a nossa gelatina pronta. E pronta para o consumo, que muita criançada adora, Então, esse foi o meu vídeo. Muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado de como acontece o processo do colágeno com a gelatina. E é isso, gente. Muito obrigada, tchau, tchau.